pets! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês não estranhem, mas sim, eu uso óculos. Hoje eu vim dar pra vocês dicas pra estudar EAD que fizeram toda a diferença pra mim. Acho minimamente injusto falar pra você ter um bom computador, porque não é todo mundo que consegue pagar por um bom computador. Mas assim, o meu computador, ele não foi um dos mais caros, porém, ele tem uma ótima capacidade. Vou até mostrar ele pra vocês. Eu já tenho ele há um tempo, mas assim, foi a melhor aquisição que eu tive. Graças a Deus não me deixou na mão nesse período de ensino remoto. E também edita meus vídeos, enfim, eu faço tudo por ele. O meu tá com até adesivos, mas esse pode ver, ó, que é o Lenovo. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Aqui é o que eu falei que ele tá descascando, mas é o UG40, tá? E é assim, ele tá ótimo, tá perfeito pra mim. Funciona muito bem. Super dá conta do recado, tanto pra eu escrever meus artigos, as minhas coisas da faculdade. Até hoje nunca me deixou na mão. Não é aquele tipo de computador que fica toda hora travando, toda hora me incomodando. Que nada pior do que tá estudando e do nada tudo travar e você ficar, ai meu Deus, vou perder meu trabalho, o que vai acontecer, enfim. Então assim, pra quem quiser saber aonde eu comprei no Magazine Luiza. E eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do computador pra quem quiser dar uma olhada e tal. Se você quiser comprar também o computador, se você tá em dúvida, de repente, em qual computador comprar pra estudar em EAD, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. A segunda coisa que eu tenho pra dizer pra você é que atenção e responsabilidade. Ninguém vai te cobrar no EAD. Porque o que acontece? Como o ensino é remoto, não vai ter professor nenhum, não vai ter ninguém te cobrando, ó, tal data tem que entregar tal coisa, tal data tem que entregar tal coisa. Atenção, o professor tá dando aula, para de conversar, para de olhar o WhatsApp, não vai ter. Então assim, é você por você mesmo, você sendo o próprio chefe da sua vida. Então assim, é uma coisa que, cara, não tem muito como que eu te ajudar, é só disciplina mesmo e começar a treinar pra não se sabotar. Então assim, no EAD acho importante você ter o máximo que você pode de atenção e o máximo de responsabilidade, porque a chance de você perder um trabalho porque errou a data ou a chance de você perder alguma informação importante é muito grande. Principalmente nessas plataformas que os professores não são gravados, né? Porque em algumas plataformas de EAD os professores são gravados bonitinhos e outros eles aparecem ao vivo e quando termina a aula essa aula é excluída. Então assim, nesses casos é mais difícil ainda. A terceira dica é que, diferentemente do presencial, que a gente podia escolher as pessoas que estão fazendo trabalhos com a gente, não sei na sua faculdade, mas na minha, eu tenho que conversar e pegar pessoas aleatórias para poder fazer trabalho comigo. Então isso faz minha vida mais difícil, porque antes a gente sempre tem aquela panelinha, né, aquele grupo fechado para poder fazer trabalho. E agora eu tenho que ter muito mais trabalho, porque eu tenho que conversar com um a um, vendo qual que é a facilidade que um tem, que de repente o outro não tem. Não adianta você forçar todo mundo a fazer a mesma parte, porque dá errado, cara. Sempre dá errado. Por exemplo, eu tenho mais facilidade de discursar. Se eu tiver que fazer um seminário, sou eu que explico. Se eu tiver que fazer um seminário, normalmente quem monta os slides sou eu. Se tiver que fazer algum trabalho, normalmente eu fico com a parte de explicar o trabalho, entendeu? Eu gosto de explicar, eu tenho prazer nisso. Até por conta disso que eu estou me tornando, né, mas já me sinto professora. Eu gosto de conversar com o público, eu gosto de interagir com o público. Então, pra mim, apresentar na frente de 5, 10, 15, 30 pessoas não é um problema, nunca foi. Porém, sempre tem alguém no grupo que tem pavor de falar em público. Sempre tem alguém que tem pavor de falar assim na frente de todo mundo, que o coração fica disparado, que cria uma ansiedade, que fica super nervoso. Então, geralmente, essa pessoa, ela fica responsável por uma outra parte do trabalho. Nem que seja a formatação e o outro escreve, ou um pesquisa os artigos, o outro escreve e o outro faz a formatação, enfim. É bom sempre perguntar para a pessoa quais são as facilidades, quais são as dificuldades que ela tem, para dividir de uma forma justa para todo mundo, para não ficar pesado para ninguém, tá? E aquele aluno no embuste que a gente sabe que só faz peso, sabe? Aquele aluno que um faz e o resto não faz bosta nenhuma, só existe. Esses alunos que só existem, vai existir no EAD e vai existir no presencial, não tem muito o que fazer. A grande dica é use o
o Google Drive para fazer seus trabalhos. Gente, eu amo o Google Drive. Eu sou o tipo de pessoa que detesta fazer as coisas online, porém, o Google Drive é minha paixão, sabe? Eu não consigo usar o Google Agenda, não consigo usar vários tipos de aplicativo, porque eu acho muito melhor escrever no papel. Porém, o Google Drive pra mim é melhor que o pacote Office, essas coisas. Porque eu tô digitando, caiu a internet, aconteceu alguma coisa com o meu computador, minha casa explodiu. Não importa, porque tá salvo na nuvem, ele salva automaticamente, não corre o risco de eu perder esse trabalho. E não só isso, dentro do próprio Google Drive tem como você fazer o Google ler pra você os artigos, que então, tipo, facilita muito. Dá pra você pegar um professor falando no YouTube e ele mesmo vai escrevendo pra você o que o professor está falando. Você pode tirar foto de uma parte do livro e ele vai lá e digita aquilo pra você. Enfim, explore cada vez mais o Google Drive, você, aluno. Cara, facilita a vida, é muito bom. A dica que eu vou dar pra você é uma dica que eu te dou como professora que sou e como pessoa que interage com muitos professores. E a dica é exatamente essa: interaja, troque ideias, converse com seus professores, mantenha contato. Como assim? Ah, tá todo mundo com a câmera fechada? Abre a câmera, mostra que você tá ali. Se ele te perguntar uma coisa, você responde. Sabe? Não deixa o cara ficar falando sozinho com o computador dele, com a tela toda preta, como se ele estivesse falando sozinho. É muito ruim isso. Eu, como professora, me sinto carente dos meus alunos, sabe? Parece que eu tô ensinando pra uma máquina em vez de estar ensinando pra pessoas. Eu acho que tá sendo difícil pra todo mundo. Eu sei que tá sendo difícil pros alunos, mas também tá sendo muito difícil pros professores. Ainda mais com a carga de trabalho que a gente tinha antigamente pra agora tá pior, porque assim... a gente não apenas tem que ensinar, mas tem que aprender a lidar com os novos tipos de aplicativos, novos tipos de coisa. Então, quando um aluno ele debate com o professor, quando um aluno ele chega para o professor e fala: professor, que tal usar tal aplicativo? Professor, vi tal coisa que vai ser legal na sua aula. Professor, faz essa troca vai fazer toda a diferença na vida desse professor. É uma dica que eu sempre tô dando nesse canal para você ser organizado. Montar um cronograma semanal, tenha uma agenda, um planner. Anote as coisas, não deixe isso ficar na sua cabeça, porque principalmente com o EAD, eles dão uma lista normalmente com 50 mil datas para você entregar e dificilmente você vai lembrar isso de cabeça. Então anote isso em algum lugar que apite, que faça som, que enfim, que você fique vendo na sua parede ou que enfim, toque no dia para você lembrar uma semana antes, mostre um lembrete, mas anote isso. Faz em todos os meus vídeos, eu não sei se você já notou, mas tenha uma ferramenta de organização, independente se ela seja online ou offline, escolha apenas uma única e exclusiva ferramenta, porque você é uma pessoa só. A chance de você anotar uma coisa em um lugar e outra coisa na outra, e quando chegar no dia você olhar só uma das ferramentas é muito grande. Então, escolha sempre uma ferramenta de organização. Classifique seus arquivos no computador e mantenha tudo organizado. Por exemplo, eu da Isa, eu vou fazer um vídeo só sobre organização na faculdade, tá? Sobre organização mesmo, fazendo tour, mostrando como é que eu faço as coisas. Mas assim, eu da Isa, eu tenho uma pasta no meu computador que se chama Coisas da UERJ. E dentro das coisas da UERJ eu tenho o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto período, o quinto período, o sexto período, enfim. E dentro do primeiro período eu tenho matéria 1, matéria 2, matéria 3, matéria 4, que eu não vou falar qual é o nome da matéria, mas enfim. Dentro de cada matéria eu tenho P1, P2, PF, que é prova 1, prova 2 e prova final, se eu fiz. Então na prova 1, na pasta P1, eu tenho todas as matérias que o professor deu no P1, na prova 1. E na P2 eu tenho todas as matérias da prova 2. E na prova final eu tenho todas as revisões, todas as aulas do monitor, tudo que eu precisei para fazer a prova final. Então todos os artigos que o professor enviou pra gente, que a gente pegou pelo pendrive, que o professor mandou, que enfim, tá tudo armazenadinho ali. Se possivelmente, futuramente, acontecer uma bolsa que eu preciso estudar para aquele material, eu tenho tudo ali. E não só isso, para poder mandar para os meus calouros também que estejam com dificuldade. Eu sempre sou um tipo de pessoa que gosto de compartilhar, principalmente conhecimento. Eu acho que não é uma coisa que tem que ficar escondida, eu acho que conhecimento tem que ser de todos. Converse com as pessoas que você mora, que você precisa estudar. Como assim? É muito fácil agora, em momentos de pandemia, você tá dentro de casa e você virar a pessoa que tá em casa, sabe? Aproveita que você tá em casa
passa um pano em tal coisa. Aproveita que você tá em casa, conserta tal coisa pra mim. Aproveita que você tá em casa, esfrega tal coisa pra mim. Você fala, querida, eu estou em casa, mas eu não estou à toa, entendeu? Não é o seu dia de folga porque você tá em casa. Então, por você estar em casa, você precisa conversar com as pessoas que de tal horário a tal horário você não está disponível para elas. Você não está disponível para saber a fofoca da fulana da vizinha. Você não está disponível para ouvir nada sobre nada. Você está estudando. Assim como você teria o compromisso de sair de casa, ir para a faculdade e só chegar em casa depois do seu expediente, em casa precisa ser a mesma coisa. Então, não adianta também você não conversar com ninguém e querer que as pessoas da sua casa já subentendam isso. Dificilmente você vai encontrar alguém que seja assim. Então você precisa tirar um tempinho pra sentar pra conversar com as pessoas que moram com você realmente. E principalmente com as crianças da sua casa. Você vai sentar e vai conversar com elas. Mamãe, papai, tem um horário de trabalhar. Ou, enfim, tia, não sei o que você é dessa criança. Mas você conversa com ela que não tem o tempo que ela vai pra escola, que ela tem que estudar, que ela tem que resolver as coisas dela. Você também tem esse horário. Fala pra ela que você tá indo tipo pra uma escola e aí que você precisa também se comprometer com aquele horário com ela. Ou conversa com ela assim, enquanto eu estiver no quarto tal, você faz 3 pinturas pra mim. Aí você cria uma rotina com essa criança. Toda vez que você entrar naquele quarto, ela vai fazer 3, 4 pinturas, você dá lápis de cor, essas coisas pra ela fazer. E aí, quando ela terminar, ela entra no quarto e te entrega. Ou você combina com ela um cronômetro, por exemplo, um pomodorozinho, né, que é aqueles tomatezinhos que apitam. Ou põe o celular para despertar, ó. Mamãe precisa de 3 horas para estudar. Aqui tá o telefone da mamãe. Aí o telefone vai despertar na hora que você pode entrar no quarto, tá bom? Tá bom. Enquanto a criança tá lá, não deixa ela à toa, cara. Dá alguma coisa pra ela fazer, alguma atividade, dá um monte de folha com um monte de coisa pra ela pintar. Dá uma atividade pra ela fazer, deixar ela cruzando os braços esperando, ficando sem a mãe, eu acho muito injusto. Então assim, tenta dar alguma coisa pra ela fazer. Outra dica sobre a criança, quando você for negociar com ela, é que é importante que ela esteja com você nesse trato. Por exemplo, quando eu botar o celular aqui e despertar, você pode entrar no quarto. Pode ser esse o jogo. Mas o interessante seria, vamos fazer uma placa ou um aviso pra gente saber quando a gente tá ocupado, quando você estiver fazendo a sua tarefa da escola e eu não puder te incomodar, e quando eu estiver trabalhando e estudando, fazendo as minhas coisas e você não puder entrar no quarto de jeito nenhum, vamos. Aí você vai dar uma folha pra ela, pinta uma placa, faz um desenho, um aviso pra você pendurar na maçaneta, pra você botar em qualquer lugar dela. Ela tem que pintar, dizendo que do jeito dela, não sei se sua criança já sabe escrever, como é que ela vai fazer, se ela vai pintar, enfim, independente de como seja essa placa. Quando estiver pronta, você fala assim, quando esse desenho estiver na porta da mamãe, é porque você não pode entrar no quarto. E quando você também faz um desenho e dá pra ela, e fala pra ela que quando ela estiver fazendo o dever da escola concentrada e você não puder cutucar ela, nem fazer nada com a criança, pra ela botar esse papelzinho em cima da mesa. E aí você faz isso um dia. Quando ela estiver fazendo um deverzinho, ela vai lá e bota o seu papel em cima da mesa. E quando você estiver trabalhando, você bota na porta. Porque ela mesma vai entender que ela fez aquela placa pra ela entender que não vai entrar. É diferente de você botar uma placa de não perturbe, ou trancar a porta e forçar a criança a ficar batendo na porta. Cara, se você fizer de outra maneira, ela vai ficar batendo na porta, mamãe, 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 vai gritar, vai fazer um monte de coisa que fica chato, né? Quando a gente tá fazendo, principalmente quando a gente tá fazendo reunião de modo online. Claro que uma vez ou outra a criança vai acabar esquecendo, ela vai bater na porta, ela vai entrar. Mas assim, é uma coisa que você vai conseguir sim, mas com rotina. Não adianta você fazer isso um dia, no dia seguinte fingir que isso não existiu. Então assim, é uma coisa que você vai ter que ter disciplina também, não tem muito o que fazer. E claro, gente, não precisa ser 100% engessado quando você mora com uma criança, né? A criança também devendo atenção, tem dia que passa mal e tudo mais. Então assim, eu acho interessante trabalhar com a técnica do Pomodoro. Bota o celular para despertar em 25 minutos. A mamãe precisa de 25 minutos. Aí o telefone vai tocar mais rápido. Quando despertar, ela vai entrar no seu quarto. Aí você vai, fala com ela, dá um beijo nela, vai lá fora, toma um café, faz o que você tem que fazer. Coisa de 10 minutinhos. Aí agora você fala, agora a mamãe vai precisar entrar de novo e vai deixar o celular aqui. Quando o celular despertar de novo, a mamãe vai vir aqui fora e a mamãe fala com você, tudo bem? Tudo bem.
Aí vai passar mais 25 minutos, 30 minutos que você fica no foco, faz as suas coisas que você tem que fazer. Quando o telefone tocar, você vai lá, dá atenção de novo pra sua filha, pro seu filho, pra seu sobrinho, pra seu neto, enfim. Assim fica muito mais leve pra criança, porque ela tem a sensação, ela sabe o momento que a mãe dela vai estar com ela. Não vai ser uma coisa tipo, a minha mãe vai me abandonar mesmo estando dentro da minha casa. E é um processo complicado, né? É um processo difícil. Imagina você que tá sempre com contato com a sua mãe, pequenininha, e aí do nada sua mãe tá em casa e fala, agora você não pode me incomodar, não me perturba, criança chata do caramba, não sei o que, vai pra lá. Pô, é um pouco de delicadeza, né? A dica é, tenha um espaço reservado pra estudar. E pra trabalhar também, né? Porque, assim, pode não ter um quarto só pra você fazer isso, pode não ter uma sala só pra você fazer isso, mas uma mesa, que seja, pra poder a criança e as crianças da casa, né, seu marido, sua esposa, seus irmãos, seus primos, seus pais, enfim, saber que quando você tá sentada ali, é o momento de você estudar, de você trabalhar, não é o momento de ficar toda hora te chamando, te gritando. A dica é, antes da última dica, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, você se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho de notificações e comentar aqui embaixo qual tem sido a sua maior dificuldade em estudar à distância ou nesses períodos remotos e o que você tem feito que tem facilitado a sua vida. Comenta aqui embaixo, eu vou estar doida pra saber, eu prometo que eu vou responder todo mundo. Não esquece também de me seguir aqui nas minhas redes sociais, pra gente ficar mais pertinho, porque o conteúdo daqui do YouTube é sempre diferente do conteúdo do Instagram, tá? Então são conteúdos que conversam, porém não são iguais. E se você quiser ficar mais pertinho, conversar comigo e tudo mais, me manda um direct lá que a gente conversa, tá? E a última dica, mas não menos importante, é não se cobre tanto. Claro que tenha responsabilidade, faça as coisas acontecerem. Mas se tudo não acontecer 100% do jeito que você quer, do jeito que você planejou, também não se cobra tanto. Assim, coisas que dá pra no dia seguinte você correr atrás, não fica se martirizando, não fica sem dormir por causa disso. Tenta, ao máximo, focar na sua alimentação, no seu corpo, na sua vida. Olhar pra si, sabe? O autocuidado que a gente tem deixado muito de lado por estar trancado em casa. Tá bom, Crespete? Se tiver alguma dica aqui que realmente foi útil pra você, por favor, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo qual foi pra mim, compartilha esse vídeo para as outras pessoas que estão estudando EAD ou trabalhando em casa, para que essas pessoas também tenham acesso a esse tipo de dica e que elas possam também comentar aqui pra mim as dicas que elas têm, porque eu acho que isso aqui é uma troca, né? Um beijo, tem vídeo toda quarta e domingo aqui nesse canal.